Olá, seja bem-vindo ao Diversidade, a psicologia e seus vários olhares sobre temas importantes do mundo contemporâneo. Hoje vamos falar de direitos sexuais e reprodutivos. Você vai conhecer um pouco das ações e das propostas da psicologia no trato com a sexualidade e no direito de cada ser humano a legislar sobre seu próprio corpo. No programa de hoje você vai ver. Ana Bock fala sobre a Resolução 0199 do Conselho Federal de Psicologia. A psicologia tomando a frente no reconhecimento dos direitos sexuais. Em Diadema, o trabalho da psicóloga Janaína Garcia com jovens e adolescentes. E o trabalho de orientação da psicóloga Carolina Carvalho. As dicas de Odair Furtado para ir um pouco além no tema. E Marilene Proença conversa com a ativista Rosângela Talib sobre os direitos das mulheres sobre o próprio corpo. Para começar, vamos às ruas ouvir o que pensa a população. As pessoas homossexuais têm o direito de querer ter filhos? Meio confuso isso aí, né? Não, eu acho que sim, né? E aí? Eu acho que não. Se eles forem devidamente estruturados, financeiramente e emocionalmente? Pra mim, não. Eu acho que sim. É um ser humano como qualquer outro. Na minha opinião, não é bom pra criança, não é uma boa influência, digamos assim. Às vezes tem casal heterossexual que não consegue dar educação nenhuma para criança. O importante é que seja educado com a devida estrutura emocional, né? E com dignidade. O que vira a cabeça dessa criança para frente? Só Deus sabe. Eu acho melhor não arriscar. Nós vivemos num país machista e com certeza ela vai enfrentar uma série de barreiras, com certeza. No final das contas, não é bom, né, cara? Pela criação que eu tive, eu acho assim... eu prefiro o método convencional. É ruim, né? Porque vai ter muitos preconceitos. Meus colegas eles vão perguntar cadê sua mãe, ele vai ter 2 pais. Essa criança que vai sofrer depois, porque vai ser as escolas, vai ter a sociedade. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia aí, vai ser ruim, né? Olha, eu acho que a criança vai ter uma criação totalmente diferente da nossa, né? É meio complicado. É difícil a convivência da criança sem a mãe. E com 2 mães? Não. O que é que ele vai poder passar para uma criança, ele já sendo um homossexual? Seria bom para criança que não tem uma família, né, cara? Independente deles serem homossexuais, mas já seria um plano de vida para essa criança. Somente no caso da adoção. Eu acho que não. Por quê? Não pelo casal, pelo que a criança vai sofrer depois. O preconceito dentro do ambiente escolar. Gente, foi feito tudo tão certinho, tão bonitinho. O homem pra mulher, a mulher pro homem. Pra que trocar? A sociedade não aceita ainda, né? E essa criança depois vai sofrer muito, eu acho. Você aceita? Como assim? Você aceitaria fazendo parte da sociedade? Ainda não. Quem comenta essas respostas é a psicóloga Edna Carrali. Edna fez seu doutorado em Psicologia Experimental na USP. É professora associada da PUC São Paulo, onde desenvolve estudos na área de saúde da mulher, com ênfase em higiene e sexualidade. É um aspecto que é importante, que está sendo apontado pelas pessoas. Essa criança terá preconceito. Se ela for educada para lidar com essa situação, se essa situação for conversada com ela, não vai ser problema para ela. Será problema se ela ficar o tempo inteiro querendo ter um pai e uma mãe quando ela está vivendo ou com dois homens que cumprem a função de pai e de mãe ou 2 mulheres que também cumprem a função de pai e de mãe. Acho que é o que é importante a gente lembrar, que aquilo que vai garantir a saúde mental, a subjetividade das pessoas, é a organização geral da vida dessa pessoa. O afeto, as condições de vida que ela tem, as oportunidades, o diálogo que é oferecido a ela. Mais do que a formalização de ser um homem e uma mulher, 2 homens ou 2 mulheres cuidando delas. Ainda na nossa sociedade, as pessoas consideram, está no imaginário, de que quem adota ou é porque tem uma incapacidade biológica e a criança que está
é colocada para adoção é uma criança de menor qualidade. E isso é uma coisa séria. Então, se são 2 homens ou 2 mulheres que vão ter um filho, talvez eles não tenham tanta qualidade, então eles podem adotar, porque também essa criança não tem tanta qualidade. Esse é um problema grave que nós temos na nossa sociedade, que, pelo contrário, a adoção, aquelas famílias que colocam uma criança para adoção e colocam com clareza, com tranquilidade, elas estão tendo um ato de amor, não é uma criança desqualificada, é uma criança que está sendo oferecido a ela uma melhor oportunidade de afeto, de relações, de proteção. Enquanto que, e portanto, não significa que as crianças que estão colocadas para adoção são crianças piores do que uma criança que não foi colocada para adoção. E nem quem vai adotar seria um pai pior ou uma mãe pior porque está adotando. Isto ainda está no imaginário da sociedade, não é real, porque os estudos da psicologia têm mostrado ao contrário, que aquelas famílias que são bem organizadas, tanto faz se é um pai e uma mãe, 2 pais ou 2 mães, a gente acha que quando é um casal de orientação sexual que são 2 pais ou 2 mães. Na realidade, não. É um casal que vai alternar nas suas funções de paternas e maternas e que não são rígidas, como qualquer casal. Resolução 0199, um acerto de rota que colocou a psicologia na linha de frente da discussão sobre os direitos das pessoas homossexuais. O segundo dos 6 artigos da resolução é emblemático. Os psicólogos deverão contribuir com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas. Quem fala sobre o processo de elaboração e a importância dessa resolução é a psicóloga Ana Bock. Ana é professora titular da PUC de São Paulo, atuando tanto na graduação quanto na pós-graduação em Psicologia da Educação. Tem várias publicações como organizadora ou coautora. É membro da comissão editorial da revista Alternativas em Psicologia e da revista mexicana Orientación Educativa. No período de elaboração e divulgação da resolução, era conselheira presidente do Conselho Federal de Psicologia. A Resolução 199 nasceu da necessidade dos psicólogos se atualizarem em relação às concepções sobre a homossexualidade no mundo. Nós não tínhamos nenhuma resolução que orientasse os psicólogos na sua prática profissional em relação ao trato da homossexualidade e aos homossexuais. E por isso tínhamos na categoria profissional pessoas que trabalhavam considerando a homossexualidade como uma condição e sem nenhum trato como doença, mas havia uma parcela da profissão que tratava a homossexualidade como doença. Nós então fomos em busca das referências internacionais, o que a Organização Mundial de Saúde nos dizia, o que o Código Internacional de Doença nos dizia, como estavam os médicos considerando a homossexualidade e a questão dos direitos humanos desse segmento social. E com tudo isso nós pudemos convidar profissionais, psicanalistas, sócio-históricos e de outras abordagens para juntos pensarem o que deveria ser uma orientação oferecida pelos conselhos profissionais de psicologia à categoria dos psicólogos sobre a questão. Foi então que um conjunto de psicólogos se reuniu e produziu a minuta da resolução. Debatida nacionalmente por todos os conselhos regionais, ela foi aprovada numa Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras do Sistema Conselho. E temos orgulho dela. Depois de aprovada, recebemos vários prêmios. Ela foi traduzida para o francês, para o inglês, para o espanhol. Ela foi motivo de debate num congresso na Califórnia, onde nós estivemos representados pelo psicólogo Paulo Ceccarelli, e tornou-se uma referência mundial sobre a questão, porque foi a primeira categoria profissional que regulamentou a questão. Então, nós temos bastante orgulho de termos feito essa resolução, de ter sido amplamente debatida. Nós
convidamos, inclusive, os setores, à época, os setores que eram contrários à resolução. E todo mundo participou dessa construção e nós pudemos ter um consenso nacional sobre a questão. A desinformação é a maior geradora de preconceitos. E informar e orientar é o trabalho da psicóloga Carolina Carvalho, no Centro de Referência em Direitos Humanos e Prevenção e Combate à Homofobia na cidade de São Paulo. Sou Carolina Carvalho, sou psicóloga do Centro de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia. Esse espaço ele é ligado diretamente à CADES, que chama-se Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual. Nesse espaço do Centro de Referência, a gente realiza atendimento jurídico, psicológico e social para a população LGBTT que tenham sido vítimas de alguma forma de discriminação por conta da orientação sexual e ou identidade de gênero. Aqui a gente faz um recorte sim da população LGBTT quando é um caso de violação de direitos humanos, mas que não seja desse segmento, a gente encaminha para os nossos parceiros. Normalmente as pessoas vêm aqui procurando um auxílio jurídico. No atendimento interdisciplinar é que a gente consegue estar verificando a necessidade também da equipe social poder, de alguma forma, colaborar com aquele indivíduo e da equipe psicológica. A gente tentou fazer alguns grupos, especialmente voltados, por exemplo, às necessidades de trabalho, de reinserção no mercado de trabalho. Por exemplo, nosso segmento, por ele acabar sendo tão vulnerável, vou dar mais uma vez o exemplo das travestis, elas acabam não sabendo, às vezes, se colocar numa entrevista, que roupa usar. Então, assim, não era só um atendimento psicológico, mas era um trabalho em grupo, para que essas meninas elas pudessem ser reinseridas no mercado de trabalho. A psicologia, ela ainda foge um pouco das necessidades básicas, Então, eu tenho muita gente aqui vindo aqui que precisa de um lugar para dormir, que está com fome, Então, assim, para ele explicar a necessidade de um atendimento em grupo ou da psicoterapia, é algo que é muito difícil, Às vezes você não consegue nem explicar no primeiro atendimento. Às vezes você pede a pessoa para vir em outro momento, em que ela já não esteja mais com fome, que ela já está num albergue ou em um outro espaço, e daí sim você consegue fazer a proposta da psicologia. A gente encontra poucos profissionais, mesmo fora da rede pública, que trabalhem com essa questão sem discriminar, sem aumentar o preconceito. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe descobre que seu filho adolescente, vamos supor, ele é gay ou ela é lésbica, procura um profissional, e daí não é no sentido da cura, isso é que o profissional tem que deixar muito claro, mas é no sentido da orientação. A gente tem a nossa religião, nós temos muitos fatores que contribuem para que aquele adolescente seja considerado errado, pecador. Então, cabe ao profissional, psicólogo, orientar esse pai, orientar essa mãe e esse adolescente, que também foi criado nessa sociedade preconceituosa, para que ele saiba que ele não está errado, que ele não é um pecador. A visão que eu tenho é que ainda é uma área que falta profissionais capacitados, limpos de preconceito, para poder trabalhar com esse tema. Olá, amigos. O programa de hoje é um programa que trata de um assunto que é importante, um assunto conhecido, mas também um assunto problemático. Vale a pena dar uma conferida em alguns autores, como é o caso do Reich. O Reich é um psicanalista austríaco, viveu muito tempo na Alemanha, depois emigrou para os Estados Unidos e escreve um livro chamado A Revolução Sexual. É um livro que foi um marco, inspirou toda a geração dos anos 70 e o nome de Revolução Sexual utilizado naquela época é inspirado nesse autor. Marilena Chauí, filósofa, professora na Universidade de São Paulo, faz uma análise bastante contundente, bastante profunda no livro Repressão Sexual, que é da editora Brasiliense. E Margarete Rago é uma historiadora e escreve Os Prazeres da Noite, Prostituição e Códigos de Sexualidade Feminina. Além de uma boa análise, ela faz o retrato de uma época, porque ela pega o final do século XIX até 1930. Vale a pena conferir. Um filme que eu acho muito interessante, eu gosto muito, é um filme lá da década de 80, se chama Montenegro e tem um subtítulo Pérola aos Porcos. É um filme de um iugoslavo, hoje
montenegrino, que é o Dusan Makavejev. É um filme que trata aí de uma circunstância de vida na classe média alta na Suécia e imigrantes jugoslavos. Esse filme é bem interessante. No Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e no Conselho Federal de Psicologia, vocês vão encontrar uma série que foi feita junto com a TV Futura. A série chama Não É o que Parece. O nome já diz alguma coisa. E há um episódio que é o Diversidade, fala sobre o tema das diferenças, que discute bastante a questão da sexualidade, homossexualidade, a questão do homem, a questão da mulher. Vale a pena dar uma conferida. Vamos agora até Diadema conhecer Janaína Garcia. Janaína é psicóloga e trabalha com adolescentes e jovens. As questões da sexualidade discutidas e encenadas. Confira. Meu nome é Janaína, eu sou psicóloga do Programa Municipal de DST-AIDS e Hepatite de Diadema. E hoje eu vim para cá porque a gente tem um projeto de jovens multiplicadores aqui nesse espaço, que é do Grupo Estudantil de Base, de uma ONG do município. A gente trabalha com os adolescentes questões de sexualidade, de DST, AIDS. E a questão dos jovens, né, e por que a gente tenta fazer uma coisa diferente, colocando teatro, balões, passar alguns filmes, é porque tem que ilustrar. Não adianta fazer uma palestra, né, para falar de sexualidade, uma palestra pura e simples para falar use camisinha, isso não funciona. As pessoas têm que vivenciar um pouquinho melhor, fazer um pouco mais de reflexão sobre as questões da sexualidade que estão envolvidas aí no cotidiano, na comunidade, para poder tentar uma mudança de comportamento mais autêntica e não de uma forma autoritária. Tem que ser mais do que informação, né? Tem que tentar aliar um pouco de cultura, um pouco de conhecimento, um pouco de diversão, para que as pessoas possam realmente tentar mudar o comportamento, se conscientizar, que faça isso com um pouco mais de prazer, né? Porque sexualidade, o exercício da sexualidade é isso, tem a ver com prazer. O teatro, a linguagem teatral, ela ajuda a absorção, eu acredito, para a temática que é trabalhada aqui. Que já é uma temática difícil, né? Sexualidade, para essa faixa etária, né? Sexualidade, como é lidar com essas questões de preconceito, corpo. E o teatro, eu acho que ele entra num viés que é deixar o adolescente, o jovem no caso, numa condição um pouco mais de descontração para poder falar sobre essas questões que geralmente geram um pouco mais de retração. Eu gosto de ter que respeitar o próximo. Mas dois homens se beijando em um bar, é a mesma coisa, você vai beijar uma mulher na frente assim, não, pouca vergonha. E você não beija sua namorada em público? Oi, meu nome é Rayane e hoje vou entrevistar os jovens que participam comigo. O que mudou dos anos, assim, há 2 anos atrás e agora? É que agora eu tenho mais consciência, né, que eu posso pegar uma doença, então por isso eu me previno, usando uma camisinha, essas coisas aí. A gente procura conciliar teoria e prática, assim, colocando na linguagem deles uma discussão que eles possam captar, porque tem questões socioeconômicas, questões de gênero, questão de escolaridade, tudo envolvido, o município onde a gente mora. É um modo da gente se informar mais, assim, sobre as doenças que estão por aí. A gente, às vezes, muitas das vezes não tem uma informação certa. E aqui a gente está pegando, assim, o jeito mais, assim, das coisas. Com certeza ele vai ter informações diferenciadas da população geral e que, ainda que seja no seu pequeno núcleo familiar ou de amigos, ele vai poder dar informações diferentes, poder questionar as normas vigentes, ser um pouco menos preconceituoso, ter um trabalho maior de reflexão, as coisas dadas e impostas, né? A gente acredita que esse processo torna as pessoas um pouquinho mais críticas, pelo menos, nas atitudes a respeito de si e do outro. Quem acompanha as declarações da Igreja sobre o aborto e o planejamento familiar pode achar que o pensamento do clero é hegemônico entre os milhões de fiéis. Hoje, a psicóloga Marilene Proença conversa com Rosângela Talib, que faz parte de uma ONG que tem outra linha de pensamento, sem que, com isso, seus integrantes sejam menos católicos, menos fiéis.
Rosângela atua como colaboradora na ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Formada em psicologia, é doutora em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. O título de seu doutorado fala um pouco sobre suas convicções. Um impossível diálogo entre a moral católica e a posição ética dos profissionais que atuam nos serviços de aborto legal no Brasil. Então, Rosângela, a gente queria que você contasse um pouco para nós como é que se constituiu esse grupo das católicas pelo direito de decidir e o que vocês pretendem como grupo. Bom, esse grupo se constitui aqui no Brasil há 15 anos atrás, né? Esse ano nós completamos 15 anos de existência. É um grupo que se constitui como uma ONG, né? Uma organização não governamental, que trabalha com a questão dos direitos sexuais, os direitos reprodutivos, em contraponto à posição da Igreja Católica em relação a essas questões. Né? O que nós pretendemos é mostrar que é possível, sim, ser católico e ter uma prática em relação à sexualidade diferente dessa do que a hierarquia preconiza. E o que vocês têm proposto, ou que discussões têm sido mais pautadas, né, dentro do grupo de vocês? Bom, a gente tem trabalhado no âmbito dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos com organizações, né, da sociedade civil, com a população de maneira geral, mostrando, em primeiro lugar, quais são os direitos da população, né, os direitos garantidos pela legislação brasileira em relação à sexualidade e à reprodução, e mostrando como esses direitos devem ou podem ser alcançados, né, pela população, discutindo então temáticas como a homossexualidade, a questão do aborto, do planejamento familiar. Então, são temas que a gente tem produzido material, livros, vídeos, material para rádios comunitárias, tentando mostrar para a população, ou tentando levar para a população uma discussão mais aprofundada sobre os seus direitos. E com relação aos direitos reprodutivos, isso é uma coisa muito nova, né, no cenário nacional, até a nomenclatura de direitos reprodutivos. O que vocês têm pensado sobre isso e como vocês têm trabalhado esse tema com a população, de maneira geral? Em relação aos direitos reprodutivos, a gente tem algumas frentes de trabalho, né? Temos uma que é integral. Atualmente nós fazemos parte da Secretaria Executiva das Jornadas pela Legalização do Aborto Legal e Seguro no Brasil, que é na verdade, uma congregação de várias entidades feministas que trabalham a questão da saúde reprodutiva, né, ou que trabalham trabalham com mulheres, né. Então, essas organizações se uniram com uma estratégia de tentar a legalização do aborto no Brasil. Então, essa é uma. Tem uma outra frente de trabalho que tem um trabalho que a gente desenvolve nos hospitais públicos, tentando sensibilizar os profissionais para o atendimento ao aborto legal, porque o aborto no Brasil é um crime, né? Está lá inscrito no Código Penal de 1940, no artigo 128, o aborto é um crime, só não é punível em 2 casos, né? Quando praticado por médico, em 2 casos, quando há risco de vida da mulher, a gravidez traz risco de vida para a mulher, ou quando essa gravidez é resultado de uma violência sexual ou de um estupro, né? Então, nesses 2 casos, a legislação permite que a mulher interrompa a gravidez, se ela quiser, se ela assim o quiser, nos hospitais públicos. Então, esse trabalho, ele tenta sensibilizar os profissionais para o atendimento. Por quê? Porque a gente tem uma resistência muito grande dos médicos para realizar a interrupção. E, além disso, a gente também tem um trabalho em relação ao planejamento familiar, quer dizer, de levar à população informação sobre
a legislação do planejamento familiar, né, que a população tenha acesso aos métodos anticonceptivos, que tenha acesso à pílula do dia seguinte, né, ou a anticoncepção de emergência. Então, divulgando à população a esses direitos. Eu acho que o centro, né, do trabalho que vocês estão realizando, ele foca na questão da informação, né? Quer dizer, a informação não como uma mera um conjunto de normas que devem ser seguidas, mas ao contrário, né, tentando problematizar algumas questões que são dadas como senso comum e que na verdade não tem consenso social entre elas, e tampouco um consenso científico, né, sobre essas informações, né? Acho que esse é um ponto importante aí do trabalho que vocês estão realizando. Principalmente, eu acho que atualmente é focado nos profissionais, quer dizer, mostrar ou tentar problematizar com os profissionais a questão da sexualidade, mostrando que não é tanto a questão da sexualidade como da reprodução, que elas não são simplesmente questões de fórum íntimo, né? Que existem políticas públicas, que existem meios, né, de você controlar a gravidez, de você ter o número de filhos que você quer ter. Quer dizer, você tem um conjunto de ações do Estado que propiciam um bem-estar maior, ou que pelo menos pretendem propiciar um bem-estar maior à população, e que muitas vezes não tem chegado aos cidadãos por falta de informação dos próprios profissionais, né? De informação no sentido de que realmente esses profissionais possam estar abertos a novas questões ou a aceitar posições diferentes daquelas que ele para si gostaria de ter, né, como comportamento. No caso do aborto, por exemplo, né, eu posso ser completamente contra, eu nunca faria um aborto, mas eu não posso exigir de uma outra mulher que pense igual a mim, né? E eu, como profissional de saúde, o que eu tenho a fazer é auxiliá-la, né? Eu não estou lá para julgar ninguém, eu não estou lá para condenar ninguém, né? Mas para auxiliar essa pessoa a que ela tenha tomado a sua decisão, né? Ela possa, então, a partir daí, viver bem e feliz com a decisão que ela tomou. E o Diversidade de hoje fica por aqui. Eu vejo você no nosso próximo programa. Tchau!